colocou aqui, doutor, isso, eu queria falar sobre o BIPAP. Ela colocou o BIPAP, auxiliaria no lugar do oxigênio. Então, assim, Ana, na verdade, eu vou falar depois o doutor também complementa. Na verdade, assim, o paciente que ele precisa de um aporte de oxigênio é porque ele tem uma oximetria, né, uma oxigenação tecidual abaixo da desejada. Então, a gente oferece o aporte de oxigênio para equilibrar essa saturação de O2. Olá, queridos! Eu sou a doutora Larissa Reis, fisioterapeuta, gestora de equipe de fisioterapia em atendimento domiciliar. Estou aqui para te oferecer o nosso trabalho fisioterapêutico personalizado em toda São Paulo e Grande São Paulo, com relação aos serviços de fisioterapia e equipamentos respiratórios, oxigênio-terapia domiciliar, equipamentos de ventilação mecânica e descartáveis, assim como máscaras, traqueias e demais descartáveis. Se você deseja um atendimento personalizado e qualificado, faça contato comigo pelo WhatsApp. Estaremos te atendendo com toda a segurança ao paciente. Que Deus abençoe a todos. Um grande beijo no coração. O BIPAP, a ventilação mecânica invasiva, não invasiva, ela atua, no caso, no modo BIPAP, com dois níveis de pressão. Uma pressão que a gente controla na inspiração e uma pressão na expiração. A gente pressuriza esse pulmão para melhorar, né, as trocas gasosas pulmonares e incentivar com que esse pulmão ele volte a ter a expansibilidade e com isso ele consiga se recuperar. Nos casos dos pacientes COVID, a gente tem visto que é muito importante o uso da pressurização, que a gente tem conseguido evoluir com melhoras usando ventilação mecânica, escolhendo o modo ventilatório adequado e os parâmetros de acordo com cada paciente. Porém, mesmo assim, alguns necessitam do aporte do oxigênio. Isso vai de o fisioterapeuta, da equipe, né, multidisciplinar, fazer um acompanhamento da oximetria desse paciente, de todos os sinais vitais e avaliar dia após dia a evolução do paciente para saber quando ele está apto para o desmame do oxigênio, quando ele está apto para um desmame ventilatório, e aí prosseguindo dia após dia a evolução do tratamento desse paciente. E cada paciente é um paciente, porque cada paciente tem uma porcentagem de acometimento pulmonar. Já atendi pacientes com 30% de acometimento pelo COVID, 40, 50, 60, até 80%. Então, assim, a gente está vendo o alcance, né, doutora? A doença, ela é diferente de paciente para paciente. E as sintomatologias, as sequelas também. E aqui ela está Claro. olhando nas observações aqui abaixo, né, que ela está tendo dificuldade até para desacamá-lo. Eu teria descamá-lo, mas não é desacamá-lo, porque ele pesa aproximadamente 200 quilos. Aliás, boa parte dos problemas que ele está tendo estão relacionados a esse fator, essa comorbidade que é a obesidade, né? E muitas vezes também a escara tem que ver, eu como cirurgião posso dizer, de repente você tem que fazer um processo de debridamento, de limpeza dessa escara, que muitas vezes a nível domiciliar você não consegue fazer. E o grande problema agora está sendo que os hospitais, do jeito que estão, você levar um paciente desse de volta para o hospital para fazer o debridamento cirúrgico adequado, uma limpeza adequada, porque aquela escara com um tecido morto ali em cima, ele impede o processo de cicatrização. Então você tem que fazer o quê? Retirar esse tecido morto. Só que dependendo do nível de sensibilidade do paciente, isso é impossível de ser feito adequadamente em casa. Então você hospitaliza, você faz em centro cirúrgico, sob anestesia, sob sedação, você faz o debridamento dessa escara para que ele possa voltar a fechar adequadamente. E o que ela acabou de dizer, se não tem oxigênio tecidual suficiente chegando ali nesse tecido,
mesmo com o debridamento, a escassez de oxigênio vai fazer com que esse processo demore. É um caso complicado, sim, mas eu acho que tem que estar com esses conceitos e tentar aplicá-los da melhor maneira possível. E eu acho que estão sendo aplicados pela maneira como você brilhantemente descreveu, Ana Célia. Parabéns, eu tive uma visão muito clara desse paciente, né? O Pinheiro 4688, tive alguns pacientes que tiveram Covid, foram hospitalizados, foram para casa sem oxigênio, fadiga com médios esforços, com médios esforços, a frequência cardíaca mantém alta, em repouso, né? Demora meses para regularizar, é isso mesmo. Por isso que eu estou dizendo, às vezes, quando a gente está fazendo uma abordagem integrativa, dentro da medicina funcional, eu vou olhar vários fatores, né? Eu vou olhar como é que está a glicose, eu vou olhar como é que está a ureia, a creatinina, como é que está a função hepática, a dosagem de interleucinas, que são as citocinas inflamatórias, que estão exageradas na fase aguda da doença, interleucina 1, interleucina 6, o fator alfa de necrose tumoral, são as principais, mas a gente sabe que a interleucina 6 tem muito a ver com um método preditivo de gravidade. Quando ela começa a subir demais, a interleucina 6, a gente tem uma gravidade dessa doença. E a gente pode atuar melhorando, porque você vai entender que você está com um paciente todo inflamado. Não é que ele está lá com a dificuldade respiratória e ponto. Não, ele está com o pulmão, que foi o órgão de choque, que está com a fibrose, que está com a pneumonia, mas ele está com desbiose intestinal, Então você vai tentar corrigir todos esses fatores. E aí é uma metodologia um pouquinho diferente da convencional, que eu vou dar só anti-inflamatório. Eu vou tentar administrar probiótico para esse paciente, para uma revitalização da microbiota intestinal, que nós sabemos hoje que é fundamental para o controle do processo inflamatório. Eu vou melhorar o processo de formação de energia com suplementos que visam ajudar aquela organela piquitica chamada mitocôndria a produzir energia, né? Nós vamos usar antioxidantes. Então, a gente tem maneiras para ajudar o organismo também a se recuperar, além de toda aquela arsenal que a medicina convencional tem. Pinheiro, você está falando aqui, o paciente foi comprometido 50%, não usa oxigênio, porém a frequência cardíaca é alta. Então, aí tem que ver, tem que estudar, tem que ver o grau de comprometimento desse miocárdio também, para ver se o miocárdio está com uma miocardite, o que é que está acontecendo. A gente sabe que arritmias, palpitações e taquicardia estão frequentes também nessa síndrome pós-Covid. Mas é como volto a dizer... Ansiedade também, né, doutor? A gente está vendo muitos pacientes com crise de ansiedade, que altera a frequência cardíaca, a pressão arterial, a frequência respiratória... Perfeito, mas nós temos que afastar o problema anatômico, o problema fisiológico. Então, uma boa... Às vezes você é obrigado a fazer um ecocardiograma ou fazer até uma ressonância para ver o que está acontecendo com esse coração, fazer um estudo mais adequado desse coração, fazer um belo screening metabólico dele, como é que está o magnésio, como é que está o potássio, como é que está o sódio. Esses pacientes são pacientes que ficaram hospitalizados há muito tempo. Como é que foi a história desta, né? Ela ficou hospitalizada, como é que está ela hoje? Parâmetro laboratorial. Como é que está? E muitas vezes o pessoal não lembra de ter, né? Eu uso muito, vou dar uma dica para vocês, costumam olhar o ácido úrico do paciente. O ácido úrico, para mim, ele diz muito sobre um processo chamado fadiga mitocondrial. Se ele está dentro da normalidade, porém, nos limites superiores, está indicando para mim que esse indivíduo está com uma deficiência de produção de ATP. É muita bioquímica, mas eu digo para vocês que a equação é a seguinte: de um lado eu tenho ATP, ADP, AMP, inosina monofosfato, xantina, ácido úrico. Então, assim, eu tenho um desequilíbrio. Se o ATP está baixo, o ácido úrico tende a subir. Se o ácido úrico está baixo, o ATP tende a subir. Então, normalmente, o que eu tenho visto é um ácido úrico mais elevado ou acima do normal, né? E quando você trata, por exemplo, eu tenho a feliz experiência de ver que essa teoria dá certo, e que não é eu que inventei essa teoria, que o ácido úrico cai, né? O paciente apresenta uma queda de... Eu tenho um paciente que nada a ver com a Covid, que tinha um ácido úrico extremamente elevado, tomava lá o Ziloric para baixar ácido úrico. Nós começamos uma terapêutica, ele vivia cansado, vivia exausto, começamos a fazer o tratamento,
Hoje é um paciente que se sente muito bem, está disposto, está animado. E o que aconteceu? Ele usava 2 comprimidinhos de Ziloric, de 100 miligramas. Hoje está usando só 100. O ácido úrico, que vivia acima de 7,5, quase 8. Hoje, no exame de ontem eu vi esse paciente, o exame estava já em 6,5 de ácido úrico, quer dizer, caiu para dentro da normalidade, e o paciente já referiu uma grande melhora. Então, os exames laboratoriais podem nos dizer muito a respeito de como anda esse indivíduo, né? O fígado, como é que está o fígado, como é que está... A gente tem que entender que é tudo uma relação. Alterações tiroidianas podem ocorrer. Muitos pacientes estão saindo com hipotiroidismo depois da síndrome do Covid. Olha quanta coisa interessante, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Não, continua. Então, assim, mas me fala uma coisa. A gente parou aqui no meio da conversa quando você estava falando assim, eu vou pegar agora o paciente que está com fadiga e que precisa trabalhar a respiração. Como é que você faz? Paciente que está com fadiga, doutor? Então, a gente vai trabalhar, né, avaliar o nível dessa fadiga, a gente vai aplicar escalas, né, para a gente quantificar e para a gente também ter parâmetros, né, com a fisioterapia, com o tratamento, quantos de melhora o paciente está tendo e como, assim, nenhum paciente é igual, é aquilo que o senhor disse, o tempo de trabalho, o tempo do atendimento do fisioterapeuta ao paciente vai ser de acordo com as respostas dele à terapêutica. A gente pode usar uma gama de terapia, de arsenal terapêutico, que eu posso falar dessa forma, e o profissional, o fisioterapeuta, que vai escolher o que ele vai utilizar para aquele paciente, né? Entre tudo que nós temos na fisioterapia, eu vou selecionar. Para o Joãozinho, eu vou usar tais e tais terapias. Para Maria, eu vou usar Y, G e H. Então, assim, eu não gosto muito de ficar falando as coisas, porque senão amanhã, né, alguns vão fazer a doutora Larissa Reis que falou que é esse o tratamento. Então, eu gosto sempre de deixar o profissional ciente que nós temos o arsenal nas nossas mãos e na nossa mente, nos nossos estudos. Eu sei o que é melhor para o paciente quando eu avalio ele. Ainda que a condição do paciente, muitas vezes, o que é melhor financeiramente não seja possível. Então, eu vou indo por alternativas, avaliando também o contexto social do paciente. Mas nós, como profissionais, nós temos a condição de escolher o que é melhor para o paciente. E isso os meus colegas aqui que assistem sabem disso, eu tenho certeza, doutor. Não, eu joguei ela no fogo porque eu queria que ela falasse. Eu acompanho a Larissa há muitos anos. A Larissa é assim, quando ela vai fazer uma recuperação no paciente, ela chega no paciente e fala assim, então nós vamos fazer um exercício respiratório de uns 10 a 15 minutos. Hoje em dia, eu já vi ela fazendo o contrário. Ela chega e fala assim, você está com uma desautonomia. Então, você não vai tolerar ficar muito em pé muito tempo. Então, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos começar com 1, 2 sessões, 2, 3 vezes por dia, de alguns minutinhos, né? De 2 minutos, 3 minutos, até você... Por quê? Porque ela está entendendo que este paciente, diferentemente daquele outro que antigamente ela atendia, ele não vai aguentar ficar 15 minutos fazendo uma terapia. Então, essa avaliação que ela disse individual, eu coloquei bem miúdo mesmo, para todo mundo entender, né?